Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós iniciamos a série sobre batalha espiritual e a nossa primeira aula será sobre mundo espiritual. Eu gostaria muito que você pegasse sua Bíblia, papel e caneta e tomasse nota de tudo aquilo que nós iremos falar hoje na aula. E gostaria que você se atentasse a esse assunto que é muito falado, pouco compreendido e pouquíssimo colocado em prática. Eu gostaria que você entendesse na plenitude aquilo que a palavra nos direciona, aquilo que o Senhor quer que nós entendamos para se posicionar em guerras. Não basta eu estar em guerras espirituais e achar que é somente eu clamar pelo nome de Jesus que tudo se resolverá. Cristo, ele é o acesso para que nós possamos entrar nas regiões celestes. A palavra de Deus nos diz que quando Cristo ele morreu, ele nos transportou para as regiões celestes. E lá em Efésios, no capítulo 6, nós vemos o apóstolo Paulo também falando que nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades, poderes das trevas que estão nas regiões celestes. Então nós precisamos entender qual é o nosso lugar, qual é a nossa posição, qual é a nossa arma de guerra, como nós devemos se posicionar, até porque a Bíblia também nos diz que o Senhor Deus é o Senhor dos exércitos, o Deus das batalhas. É Ele quem nos dá direção para nos posicionarmos mediante a guerras, a batalhas espirituais, e é do interesse dele que nós conheçamos, porque nós sabemos que a intenção do inimigo é que nós sejamos ignorantes quanto acerca da palavra de Deus. Porém, neste dia de hoje, eu te convido a mergulhar um pouco mais fundo acerca do que a palavra nos diz, nos orienta para nos posicionarmos mediante a guerra. Amém? Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 1. Gostaria de enfatizar que Gênesis ele é o princípio de todas as coisas, todas as bases de doutrina bíblica encontra-se em Gênesis. Por isso, nós devemos ter muita cautela quando nós mencionamos a palavra de Deus e fazemos uma exclusão do Antigo Testamento, achando que é um livro só histórico, que é um livro que passou e que para hoje já não tem validade alguma em questão doutrinária. Muito pelo contrário, toda a base de doutrina da Bíblia é fundamentada na Torá, que são 5 primeiros livros, como conhecemos como Pentateuco. Porém, eu quero te trazer um conhecimento acerca da palavra para que você possa entender na plenitude que nada se fundamenta sem base, nada se fundamenta sem um alicerce. E Deus, ele deixou totalmente estruturado aquilo que ele vem nos ensinando, aquilo que ele vem nos instruindo. Não é à toa que a Torá chama-se de instrução, porque é aquilo que Deus instituiu como princípio para que nós venhamos seguir. Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, que diz assim: No princípio criou Deus o céu e a terra. Aqui no princípio, ou seja, no início de todas as coisas, aqui está falando acerca da criação da terra. Porém, eu gostaria de chamar a sua atenção, porque nos textos originais existem 2 palavras para poder qualificar terra. Nós temos a palavra Adamá, que é da onde surge o nome Adão, que significa solo. E nós temos a palavra Ereste, que aqui é onde se enquadra esse texto a qual nós lemos. Cristo é a imagem de Deus. Nós somos a imagem e semelhança, porém Cristo é a imagem do Deus invisível. E nós vamos entender que todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele e por Ele. Então nós vemos que quando João ele fala que Cristo ele é o princípio e fim, a gente vê que toda a Bíblia está fundamentada e pautada em Cristo. A história de toda a humanidade se gera em torno de Cristo. Deus já tinha um plano estabelecido. Quando Deus ele cria o homem, Deus já tem ciência de que o homem cairia. Por isso já tinha um plano preparado para resgate e salvação do homem. Então, o propósito de Deus sempre foi criar um relacionamento com o homem a partir
desse entendimento que nós temos de saber que somos seres espirituais. Porém, na queda a gente vê que houve uma ruptura. E por que a gente sabe que houve uma ruptura? Porque a gente vê que o próprio Deus, ele expulsa Adão e Eva ali do jardim. Por que Deus expulsa? Justamente para que eles não comessem da árvore da vida e fossem eternamente pecadores. Então Deus já tinha um plano de resgate, Deus já tinha um plano totalmente preparado para o homem através de Cristo. E aqui, voltando ao texto que nós lemos, nós vemos que Deus, quando ele cria todas as coisas, ele faz essa conexão do físico com o espiritual. E isso se enfatiza em Gênesis, no capítulo 1, versículo 31, que nos diz assim: e viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e manhã do sexto dia. Aqui no verso 31, a gente vê a conclusão de toda a obra que Deus faz. E a coroa da criação é o homem. Quando Deus ele cria todas as coisas, ele olha e ele fala assim: olha, realmente ficou muito bom. E esse muito bom parece uma conotação um pouco equivocada. Como que pode um Deus todo-poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, olhar algo que ele já havia planejado, como nós mencionamos, que estava no plano de Deus, toda essa questão da criação do homem, ele olhar para aquilo e falar: nossa, ficou muito bom. Parece que Deus ele foi pego de surpresa por ele mesmo. Só que na verdade o que nós precisamos entender é que aqui Deus ele estabelece essa conexão do físico com o espiritual. E ele olha e ele fala: realmente ficou muito bom. Ficou conforme eu planejei. Ficou conforme eu desejei. Então nós entendemos que, como diz lá em Hebreus no capítulo 11, versículo 3, que pela fé os mundos foram criados pela palavra de Deus. De maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é aparente. Então nós conseguimos compreender que Deus, ele tem um plano de salvação e resgate para o homem, mesmo que o homem tenha caído. E sabemos também que há essa conexão desde o princípio do físico com o espiritual. Então nós vemos, voltando em Gênesis, que Deus, quando ele cria todas as coisas, ele cria uma conexão tão perfeita. E a gente vê ali uma serpente entrando dentro do jardim do Éden, tentando enganar a mulher. Por que eu digo enganar? Porque a verdade já havia sido dita. E essa é a intenção do inimigo, trazer confusão à nossa mente. Toda vez que nós não conhecemos e não entendemos aquilo que Deus ele fala pela sua palavra, o inimigo vem com engano. Por isso a importância de nós conhecermos e entendermos a palavra de Deus, para que nós possamos discernir entre o certo e o errado, julgar entre o correto e aquilo que é falso. Isso aconteceu também, a mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva no Jardim do Éden, aconteceu com Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 4, nós vamos ver que quando o próprio Espírito Santo conduz Jesus ali ao deserto, para ser tentado, tinha uma intenção e um propósito para que se cumprisse em Cristo toda a lei. Por quê? Porque o homem tinha caído. Da mesma forma que Adão foi tentado, Cristo também se sujeitou às mesmas condições humanas e também foi tentado. E a gente vê um cenário ali onde Satanás ele faz a mesma coisa que ele fez com Adão no Jardim do Éden. Ele vem articulando aquilo que Deus falou. Porém, Cristo tinha domínio daquilo que ele conhecia que era a palavra de Deus. E ali ele começa a rebater com Satanás. E entra aquele versículo que fala: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Às vezes nós estamos em batalhas espirituais, perdemos guerras porque desconhecemos a lei. Precisamos entender que a Bíblia ela não é um livro histórico e espiritual apenas. Ela é a constituição do reino de Deus. Ela é a lei que rege o mundo físico e espiritual. E quando nós temos entendimento disso, tudo fica melhor, porque a gente consegue conhecer tanto os nossos deveres quanto os nossos direitos. E o diabo, sabendo disso, ele tenta manipular a lei.
E quando ele entra em cena, ele vem por meio de brechas. A gente acha que o diabo ele é totalmente invasivo, só que na verdade ele não pode entrar sem a permissão de Deus. Ele entra com direito legal. Então toda vez que eu abro uma brecha, ou seja, que a lei, não que a palavra de Deus, ela contenha erro ou equívocos, mas Satanás, sabendo da nossa vulnerabilidade de não conhecer a lei de Deus, ele pode usar a lei a favor dele para poder nos fazer perder direitos legais. Então nós precisamos entender que o mundo espiritual ele é muito real e a importância de ler a palavra de Deus também se faz necessário para que nós venhamos ter uma vida abundante. E eu falo um pouco mais sobre esse tema, não vou entrar mais a fundo. Quem tiver interesse, eu falo no meu livro Identidade, Reino e Sacerdócio acerca dessa questão da lei de forma muito mais profunda, onde você pode entender como que Satanás ele tenta entrar em territórios usando a palavra de Deus, que é a lei. Nós vemos que a Bíblia fala que ele é o nosso acusador, Deus é o nosso juiz e Cristo o nosso advogado. Então nós entendemos que há um tribunal celestial aonde causas são levadas diante de Deus e há às vezes situações que nos condenam porque desconhecemos a lei, andamos errante e Deus às vezes, não que ele não possa fazer, mas ele não vai contra a própria palavra dele. Por isso a importância de nós conhecermos e se aprofundarmos acerca da palavra para poder combater o inimigo. Essa é a primeira chave que eu deixo para você. A primeira pauta para que nós venhamos entender como que se dá guerras, acontecem guerras no mundo espiritual, é mediante a brechas na lei.